Crisanto e Daria. Capítulo 18. Crisanto era filho de Polemio, um senador da Alexandria, que fora para Roma durante o reinado de Numeriano, 282 d. Graus Celsius, e imediatamente passara a fazer parte do Senado. Pai e filho eram pagãos, mas a inescrutável providência, comparada pelo apóstolo Paulo ao oleiro, que destina alguns vasos para a honra e outros para a desonra, lançou a luz do Espírito Santo no coração de Crisanto, e fez dele não apenas um cristão, mas um nobre mártir da Igreja de Deus. De temperamento ardente, e dotado de uma mente poderosa, o jovem era amigo apaixonado dos estudos. Ele mergulhou em todos os sistemas de filosofia conhecidos naquele tempo, estudou retórica com os primeiros mestres, e antes que chegasse ao limiar da virilidade, a sua mente desenvolvera-se pela ciência e erudição. Estas ocupações são incompatíveis com a indulgência das vis paixões da natureza, e Crisanto era virtuoso sem o saber. O Deus Todo-Poderoso olhou para ele com olhar complacente, e por sua divina graça trouxe-o ao conhecimento da fé. Os meios empregados para sua conversão foram os mesmos de nossos dias. Em sua sede ardente de conhecimento, o jovem lia todos os livros que lhe caíssem nas mãos. Ele ouviu falar sobre os cristãos, e as coisas maravilhosas relacionadas àquela religião perseguida despertaram-lhe a curiosidade. A pureza, a paciência no sofrimento, e o extraordinário amor ao próximo demonstrado pelos cristãos, surpreenderam e deleitaram o jovem nobre. Em pouco tempo, alguns livros dos cristãos e uma cópia das Sagradas Escrituras foram parar-lhe nas mãos, e ele os leu com avidez. A luz irradiava de cada página, e um indescritível sentimento de paz acalmou-lhe o coração preocupado. Dia e noite, ele envolvia-se no estudo daquela verdadeira filosofia, que emanava da própria sabedoria eterna. Ele se perguntava como viver há tanto tempo sem conhecê-la. Tão sublime, tão simples, perfeita, bela e tremenda era ela. Como a primeira visão que uma criança tem do oceano, nenhuma linguagem poderia contar o que ele sentia. Crisanto tornou-se cristão. Um poder sobrenatural guiou-o a um velho eremita, chamado Carpóforo, que o instruiu e o batizou. Após o batismo, a sua mente foi inundada pela luz do céu, e o seu coração ardeu com zelo pela conversão de almas. Ele ansiava partilhar a alegria que lhe enchia o peito. 8 dias após o seu batismo, ele era visto nas praças públicas, tão destemido quanto os apóstolos ao descerem do cenáculo, em Jerusalém, para iniciarem a obra de conversão do mundo. Inúmeras pessoas eram convertidas por seus poderosos discursos, mas aprove a Deus que ele o glorificasse por meio do sofrimento. Seu pai recebeu com raiva a notícia de que ele abraçara o cristianismo. Como todos os pagãos, Polemio pensava não haver nada mais insensato ou impiedoso que pregar que um homem crucificado era o Deus verdadeiro. Ele trancou Crisanto num quarto, e empenhou-se, duramente, em forçá-lo a retornar à adoração dos deuses. Não permitia que ninguém o visse, e dava-lhe comida apenas uma vez ao dia. Não obstante, Crisanto estava feliz e inabalável em sua resolução, e tratava o pai com respeito e reverência. Alguns dias se passaram desse modo, quando o maligno, percebendo que ele era irredutível em sua fé, armou um perigoso e malvado laço à sua virtude. Um amigo do senador Polemio foi um dia visitá-lo. Achou-o triste e aflito porque falhara em seus esforços de vencer a resolução do filho. Polemio abriu o coração ao amigo, e pediu-lhe conselho. Conselheiro mais pérfido e traiçoeiro ele não podia arranjar. O diabo parecia havê-lo encarregado de maquinar a ruína de Crisanto. Se queres mudar a resolução de teu filho, aconselhou ele, tenta-o com prazeres, em vez de privações. Atrai-o com a juventude e a beleza. O prazer fá-lo a esquecer que é cristão. Tu devias saber que estas provações que lhe infligistes são consideradas pelos cristãos mais honrosas que dolorosas. Polemio achou que era bom o conselho, e resolveu segui-lo. Ele preparou um triclínio com os mais belos reposteiros, encheu as mesas com preciosas viandas, e selecionou um grupo das mais atraentes mulheres, o que investiam em deslumbrante estilo. E quando havia preparado tudo o que pudesse agradar aos sentidos ou satisfazer as paixões, introduziu ali o santo rapaz, esperando destruir-lhe primeiro a virtude, e então encontrar em sua fé uma vítima fácil. Crisanto, sem saber das intenções do pai, entrou surpreso no triclínio, que era um refeitório com 3 ou mais leitos inclinados, dispostos ao redor de uma mesa. 1000 luzes refletiam-se dos lustres de cristal,
As paredes estavam cobertas com tapeçarias inestimáveis, e o aroma das mais deliciosas iguarias mesclava-se ao perfume das mais belas flores. Em volta da mesa circular, reclinavam-se diversas moças. Achavam-se vestidas de modo lascivo, representando os deuses da mitologia paga. Abanavam-se num ócio voluptuoso, e pareciam estar guardando a chegada do principal convidado da noite, Crisanto. Quando ele entrou, levantaram-se todas para homenageá-lo. Os músicos tocaram, e o incenso foi queimado. O jovem olhou à volta aturdido. Num instante, a suspeita tornou-se convicção. Viu que uma cilada lhe fora preparada. Mal ele adentrou o aposento, seu pai escapuliu-se por trás dele, deixando o refeitório, e trancando repentinamente a porta com um pesado ferrolho. Crisanto orou no íntimo, pedindo forças, pois sabia que não poderia continuar, a menos que o Senhor o assistisse. Sua oração foi ouvida, e todos os encantamentos e tentações do diabo caíram-lhe como flechas sem forças no escudo da fé. O Todo-Poderoso operou um estranho milagre a seu favor. Tão logo o pai o deixara, e ele murmurara a curta oração, as moças mergulharam num sono profundo. Ele ficou em plena solidão, e ajoelhando-se a um lado num magnífico aposento, deu à sua alma doce alegria da comunhão com Deus. Polêmio e os serventes ficaram surpresos com o súbito silêncio vindo da sala do banquete. Nenhum cochicho, nenhum movimento, somente o silêncio. Vencido finalmente pela curiosidade, Polêmio abriu furtivamente a porta, e olhou para dentro. A surpresa e o terror o atingiram. As moças, os músicos e os escravos estavam dormindo nos bancos ou no chão, como mortos, e Crisanto achava-se ajoelhado num canto, absorto em oração, com os braços cruzados ao peito. Seria um sonho? Seria mágica? Um estratagema organizado pela inteligência de seu filho cristão, a fim de gracejar com as suas ordens, e transformá-lo em escárnio. Atordoado, ele ficou de pé na porta do triclínio, entre o medo e a dúvida. Chamou todos os domésticos e criados para ver a estranha cena. Alguns choraram achando que as moças estavam mortas. Outros fugiram assustados, e chamaram todos os amigos da família. A casa não tornou-se um cenário de confusão, enquanto no triclínio reinava a calma de uma tumba. Finalmente, depois de um dia e uma noite, os amigos de Polêmio asseguraram-lhe que tudo fora produzido pela magia ou arte negra, que Crisanto aprendera dos cristãos. Após muita deliberação, resolveram entrar na sala e retirar as mulheres. Quando as tiraram do triclínio, despertaram imediatamente. Não tinham consciência do ocorrido, e queriam voltar ao banquete que sequer haviam tocado. Apesar de toda a objeção, retomaram, porém mal entraram na sala, caíram novamente no sono. Enquanto alguns ficaram estupefatos, e outros aterrorizados, o diabo estava preparando outra prova para abalar a virtude de Crisanto. Havia entre os amigos de Polêmio um venerável ancião, muito estimado por sua erudição e prudência. Chamando à parte o senador, o velho aconselhou: Polêmio, vejo através das artes negras de teu filho. Ele tem sido um discípulo competente da magia cristã, e agora acha fácil exercitar suas habilidades com as moças simples e fracas. Mas como estas artes não têm poder sobre as mentes nobres e instruídas, vamos procurar uma pessoa inteligente e bonita, que possa convencê-lo pela lógica, e tornar-se sua esposa. Conheço uma dentre as virgens de Minerva. Ela é jovem, bonita e inteligente. A beleza de suas feições e os poderes de sua mente triunfarão sobre Crisanto. Polêmio consentiu. Ele era tão contrário ao cristianismo, que mesmo se a mulher mais vil e desprezível, dos baixos lupanares da cidade, pudesse ser bem-sucedida em demover seu filho da prática da virtude, ele a teria recebido na família, e transformado em herdeira do título e da riqueza de sua linhagem senatorial. No entender do velho senador, existiam apenas dois crimes: o cristianismo e a covardia em batalha. Deixemos por um momento Polêmio e seu velho amigo tramando a melhor maneira de arruinar o nobre Crisanto, e vamos a um cenário diferente. Na outra parte da cidade, entre as peculiaridades da adoração paga, era comum que algumas mulheres se dedicassem de um modo particular a alguma deusa. Os pagãos possuíam deuses, tanto femininos como masculinos, para expressar cada tendência da mente. Cada paixão e cada desejo eram personificadores em alguma divindade. Essas coisas que hoje são a ocupação das horas de lazer do sexo frágil, como a música,
A poesia, o bordado, etc., nos dias do Império Romano eram atividades de homenagem religiosa, oferecida a uma divindade tutelar imaginária. As devotas de diferentes deusas reuniam-se de tempos em tempos nos vestíbulos de seus respectivos templos, e estas reuniões sempre terminavam com um esplêndido banquete, para o qual seus amigos do sexo masculino eram convidados. Entre as virgens de Minerva, como eram chamadas, havia uma dessas naturalmente virtuosas, de alma nobre e generosa, que agora devemos apresentar ao leitor como heroína deste interessante registro histórico. Seu nome era Daria. Ela estava no despontar da feminilidade, e sobrepujava as suas companheiras em beleza e graça. Desde a sua mocidade, nesse tempo ela tinha provavelmente 16 anos, associara-se às amantes de Minerva, o que era considerado naqueles dias um ato de grande mérito e virtude. Nobre e generosa, ela era amada por todos, e nas representações dramáticas, comuns entre as crianças daqueles tempos remotos, ela era invariavelmente escolhida para o papel de Palas Minerva. Certa manhã, Daria foi com suas companheiras ao vestíbulo do templo de Palas Minerva. Não era longe do Coliseu. Os antiquados dizem-se capazes de apontar o local exato. Talvez o leitor destas linhas tenha vindo a Roma, e se lembre de ter visto na Via Alexandria, indo do Fórum de Trajano para o Coliseu, os restos de um esplêndido pórtico, de belo esmerado em talhe, e as colunas quase enterradas no solo. As ruínas são chamadas pelos moradores da vizinhança de Licoluminate. No Guide to Rome, de Murray, lê-se o seguinte: estas colunas acham-se enterradas até acima de sua metade, a sua altura é estimada em 10 metros, e a circunferência, em 3. Elas ficam em frente à urna parede, sobre a qual o capitel de uma pilastra ainda é visível. O friso é ricamente ornamentado com esculturas representando as artes patrocinadas por Minerva. No ático superior, as duas colunas são uma estátua de corpo inteiro da deusa, e entre as figuras do friso, vê-se mulheres tecendo, pesando o fio e medindo os tecidos, e uma figura de Pudice assentada, coberta com o véu. Página 39. É bem provável que as jovens da escola de Minerva costumassem reunir-se neste local, para ajudar umas às outras nas finas artes representadas no belo friso do pórtico, o único remanescente do templo. Daria, cercada por suas companheiras, estava alegre e animada, quando o senador Polêmio e seu idoso amigo subiram os degraus do pórtico e chamaram-na à parte. Humilde e modesta em seus pensamentos, ficou atônita ao ouvi-los dizer que tinham vindo para torná-la esposa de Crisanto. Ela não era habilitada para esta posição pelo nascimento ou pela fortuna, e quase duvidou da sinceridade da proposta. Percebendo, porém, que Polêmio falava honestamente, ele suplicava com lágrimas nos olhos. Ela agradeceu a Minerva a boa fortuna, e chamando uma escrava fiel que sempre a acompanhava, correu para a casa do senador, sem ao menos contar às amigas sobre o estranho capricho da fortuna, que estava prestes a elevá-la à posição de ama de uma das principais famílias de Roma. Como eram brilhantes os castelos de felicidade que ela pintava na mente, enquanto caminhava alegremente ao lado do ancião. Ela não cogitava dos desígnios de uma providência amorosa, que a tudo vê, que a estavam conduzindo das trevas para a luz, e preparando-lhe alegrias e deleites melhores e mais duradouros que aqueles pintados por sua vívida imaginação. Chegando ao palácio de Polêmio, parecia que o alvoroço e o barulho das últimas horas haviam diminuído. Crisanto mandara trazer ao triclínio a sua cópia das Sagradas Escrituras, e achava-se profundamente mergulhado no estudo quando o pai retornou. As moças empenharam-se em dissuadir Daria de entrar no aposento. Ela, porém, aparentemente confiante em seus amuletos, mas na verdade guiada por uma influência sobrenatural, decidiu cumprir a missão que lhe confiara o pai do rapaz, oferecer-se a ele como noiva. Elas a vestiram de modo deslumbrante, joias e diamantes de princesa cintilavam-lhe no colo branco como a neve, seus cabelos foram trançados com flores e ouro. O rosado belo e saudável de suas faces não carecia de tinturas. A orgulhosa e rica Cleópatra teria trocado de lugar com Daria. O senador abraçou seu velho amigo, e agradeceu por haver recomendado tão bela moça para ser a sua filha. Entretanto, Daria fora feita para o céu, em poucas horas, tornar-se-ia semelhante aos anjos. Quando ela entrou no triclínio, contrariando as expectativas,
não foi dominada pelo sono. O próprio Crisanto levantou-se, recebeu amavelmente, e ofereceu-lhe assento. Ele orou intimamente por um instante, e aproximando-se dela falou-lhe: ilustre e bela donzela, se foi para uma breve união comigo, e para induzir-me a abandonar a minha resolução, a mim, que estou inflamado de amor por outra pessoa, que recorreste a estes caros ornamentos e belos vestidos, estás grandemente enganada. Não preferes buscar o amor do Filho imortal de Deus? Tal tarefa não é difícil, se a desejares. Se preservares imaculados a tua alma e o teu corpo, os anjos de Deus cuidarão de ti, os apóstolos e mártires serão teus amigos, e o próprio Cristo será teu esposo. E Ele, que é todo-poderoso, preparar-te-á um aposento de pedras preciosas sem mancha em seu reino eterno, preservar-te-á a flor de tua beleza juvenil, e inscrever-te-á no livro da vida. Para um rico dote, Daria comoveu-se com estas palavras. A vergonha de ser considerada uma simples meretriz despertou-lhe os nobres sentimentos do coração. A seriedade do jovem ao falar, e as sublimes e misteriosas promessas de felicidade sem fim, levaram-na a arremessar ao chão a máscara do engano e da hipocrisia com que pensara conquistar as afeições do rapaz. A sua resposta foi nobre e sincera. Acredita-me, Crisanto, confessou agitadamente, não foi o fascínio de uma vil paixão que me trouxe aqui. Fui impelida pelas lágrimas de teu pai a trazer-te de volta à tua família e à adoração de nossos deuses. Bem, se tens, então, qualquer argumento que me possa induzir a mudar minha resolução, aqui é seu Crisanto traço. Ouvir-te-ei pacientemente. Vamos pesar calmamente as coisas para nosso mútuo benefício. Ele chegou mais perto dela, e iniciaram uma conversa verdadeiramente interessante e filosófica, que apresentaremos abreviadamente dos Atos, como se lê em Sirius, 28 de outubro. Nada, afirmou Daria, pode ser mais útil e necessário ao homem que a religião. Quando negligenciamos esta função primordial de nossa existência, corremos o risco de suscitar a ira dos deuses. E que adoração, mais sábia das virgens, devemos oferecer aos deuses? Indagou Crisanto. Adoração que os induzirá a proteger-nos. Como podem proteger-nos, quando carecem eles mesmos da proteção de um cão para não serem roubados pelos ladrões noturnos, e precisam ser fixados ao pedestal com cravos de ferro e chumbo, para evitar que caiam e se espatifem? Isto é verdade, replicou Daria. Mas se a multidão inculta pudesse adorar sem imagens, não haveria necessidade de se fazê-las. De fato, elas são feitas de mármore, prata e bronze, para que os adoradores vejam com os próprios olhos aqueles a quem devem amar, venerar e temer. Mas consideremos por um momento o que é dito dessas imagens, volveu Crisanto traço, para vermos se são dignas de nossa adoração. Certamente tu não considerarias Deus uma pessoa ou objeto que não pudesse mostrar qualquer prova externa de glória ou santidade. Que sinais de honradez possui o alferes Saturno, que matava os próprios filhos no momento em que nasciam, e os devorava, conforme escrito por seus mesmos adoradores? Que motivos tens tu para louvar a Jove, que cometeu crimes, homicídios e adultérios, tantos quantos foram os dias de sua vida, que maquinou a ruína do próprio pai, foi o assassino dos próprios filhos, um violador de matronas, o marido da própria irmã, um usurpador de tronos, e o inventor das artes mágicas? Uma vez que os escritores o acusam destas impiedades e de outras semelhantes, como podes chamá-la de Deus, e acreditar em teu coração que é um Deus? O que pode ser mais absurdo, jovem donzela, que deificar reis e generais só porque foram poderosos e bravos na guerra, mas que os seus próprios adoradores viram morrer como outros mortais? Que princípio de divindade encontras em Mercúrio, a quem os poetas e artistas gostam de representar com cabeças de porcos e monstros, e asas estendidas, cujas artes mágicas descobrem os tesouros escondidos da terra, destrói o veneno de cobras, e opera todos os seus milagres pelo poder dos demônios, a quem se oferece diariamente o sacrifício de uma vaca ou um galo? Não são estas as lendas que contam a seu respeito? Onde está a santidade de Hércules, que, fatigado de salvar outros do fogo, atirou-se às chamas por sua própria inspiração, e pereceu miseravelmente com sua clave e sua pele? Em apoio, que virtudes encontras? E nos sacrifícios dionisíacos, em sua intemperança e incontinência? Ainda nos falta falar do Juno real, da estúpida Palas,
e da Vênus lasciva. Daria sobressaltou-se. Nunca antes ouvira sua amada Minerva ser chamada de estúpida. Não as descobrimos disputando orgulhosamente entre si quem é a mais bonita. As obras dos poetas e historiadores não estão cheias das guerras e misérias trazidas sobre a raça humana por causa da beleza menosprezada de uma dessas deusas vaidosas. Visto que nenhum deles é digno de honra divina, em quem é raça humana, nascida com um impulso natural para a religião, depositaria a sua confiança e adoraria como Deus. Não nos menores, certamente, pois não passam de escravos dos outros. Zero caso, então, nobre donzela, é que os seus maiores e mais poderosos deuses são tão miseráveis e ímpios, muito mais o serão aqueles que os adoram. Poder-se-ia imaginar que o poder e a eloquência desse discurso houvessem vencido imediatamente todo o preconceito e a vã convicção que daria, até então, experimentara no paganismo. Entretanto, ela fora dotada com um brilhante intelecto, e as suas réplicas invectivas de Crisanto foram não apenas inteligentes e belas, mas tornou o debate extremamente inteligente, e profundamente filosófico. Mas tu estás consciente, Crisanto, de que todas estas coisas são apenas ficção dos poetas, e não merecem a consideração das mentes sérias. Na escola de nossos filósofos, onde os homens prudentes tratam as coisas como elas realmente são, os deuses não possuem os vícios que mencionaste. Seu poder e providência são expressos por nomes simbólicos, que deram origem às fantasias dos poetas. Assim, alegoricamente, o tempo tem sido chamado de Saturno, Júpiter é outro termo para o calor, a luz, e o poder vivificante da natureza. Juno representa o ar, Vênus, o fogo, Netuno, o mar, Ceres, a terra, e assim por diante. Estas coisas não nos servem, não são dignas de honra. Se estas coisas são deuses, insistiu Crisanto traço, por que fazer imagens delas, e adorar representações de coisas que estão sempre presentes? A terra nunca se ausenta, o fogo está sempre à mão, o ar nos rodeia sempre em toda parte. Como é estranho adorares as imagens destas coisas, e não elas mesmas. Que rei ordenaria ao seu povo desprezá-lo, mas adorar a sua estátua? Pese por um momento a insensatez desta teoria. Aqueles que adoram a terra por venerar-lhe a divindade deveriam diligenciar por demonstrarem sua atitude respeito e honra pela deusa. Deveriam eles rasgá-la com arados e pás, e pisá-la ignominiosamente sob os pés. Outros negam que ela seja uma deusa, e a laceram com arados e rastelos, e demonstram desdém em vez de respeito. Contudo, a qual deles ela se abre com a abundância de suas colheitas e seus frutos deliciosos, ao que blasfemou e ultrajou-lhe a grande divindade? Se ela fosse realmente uma deusa, dar-se-ia isto assim? De igual modo, o pescador que vai pescar no mar, menosprezando-lhe a divindade, prospera mais que o tolo que fica na praia, adorando Netuno nas ondas que rugem. E assim é com os outros elementos. Eles são dirigidos pela divina providência de um grande Deus, que os criou para o benefício dos homens. Eles não passam de panes de uma grande obra, e são dependentes uns dos outros. A terra produz seus frutos e colheitas, tire, porém, a luz do sol, as chuvas umedecedoras, e o orvalho refrescante, e ela tornar-se-á estéril e inútil. O mar rola suas marés poderosas de costa a costa, e sustenta em sua superfície o comércio das nações. Ele obedece a leis fixas, e proclama o poder e a glória de seu Criador. Ele, que criou o sol, a terra, o mar e o ar, e anima toda a natureza com a vitalidade da reprodução, é o único digno de honra, reverência e adoração. O estudante não reverencia as cartas ou os livros do preceptor, mas a ele próprio. O enfermo não louva as drogas que o curam, mas o gênio e a habilidade do médico. Assim, nobre donzela, uma vez que as coisas que mencionaste como divinas são inanimadas e dependentes, deve haver outro poder agindo sobre elas e animando-as, o poder de Deus. Daria converteu-se, Crisântemo ao terminar seu sublime argumento, quando ela tirou-se-lhe aos pés, implorando para ser instruída no conhecimento do Deus verdadeiro. Enquanto lhe falava, o coração da jovem era um campo de batalha de poderes contendores. A vaidade e o amor próprio haviam construído seus castelos na mente de Daria, e um preconceito profundamente assentado parecia ter fechado todas as avenidas da convicção. No entanto, o Todo-Poderoso, que influencia o livre-arbítrio, mas não o força,
enviou em seu auxílio os poderosos agentes da razão e da graça. A eloquência de Crisanto, bem mais capacitado que a jovem que se aventurara a arrazoar com ele, e a doce e invisível indução da divina graça, fizeram dela uma cativa desejosa do evangelho de amor. O Deus Todo-Poderoso, havendo trazido essas duas almas ao conhecimento da verdade, destinou-as a serem vasos eleitos para a proclamação de sua glória e para a salvação de muitos outros. Quando Daria declarou o seu desejo de tornar-se cristã, ela e Crisanto fizeram uma santa aliança, adotaram um estratagema piedoso para seu benefício mútuo e para a salvação de outros. Concordaram em passar por marido e mulher diante dos homens, consagrando, ao mesmo tempo, a sua castidade a Deus. Com esta estratégia, ela pôde ir para casa a fim de preparar-se para o batismo, e Crisanto foi libertado pelo pai. Houve grande regozijo com o seu suposto retorno. Polêmio deu uma festa magnífica aos amigos. Crisanto ia todos os dias visitar Daria, e assim que ela mostrou-se preparada, foi batizada por Cajus, juntamente com sua mãe. O zelo fervoroso dos dois jovens era sentido por todos os que entravam em contato com eles. Do mesmo modo que eles haviam se convertido, muitos outros foram levados a abandonar as loucuras do paganismo e a aceitar a fé cristã. Inúmeros jovens largaram o mundanismo e abraçaram a santidade. Crisanto instruiu os homens, e Daria, as mulheres. O diabo não pôde suportar o bem, e suscitou contra eles uma tormenta que lhes trouxe a coroa do martírio. Alguns homens maus da cidade puseram os olhos sobre as convertidas de Daria, enfurecidos pela perda, e instigados pelo diabo, foram ao prefeito da cidade, e queixaram-se de que, pela maquinação de duas pessoas chamadas Crisanto e Daria, suas possíveis esposas estavam sendo afastadas deles e entrando para o odiado cristianismo. Clamante adolescentes se reponsura se bimolieres amisice. Algumas mulheres também disseram o mesmo a respeito de Crisanto. O prefeito Celerino ordenou que ambos fossem apanhados e, caso não sacrificassem aos deuses, submetidos a torturas. Cláudio, um tribuno dos soldados, e que gozava de grande reputação por sua habilidade mágica, foi nomeado para executar estas ordens. Era um grande acontecimento para ele e seus soldados, conforme provará a sequência de nossa narrativa. Ele entregou Crisanto aos soldados brutais, com permissão para atormentá-lo como bem lhes aprovesse, até que consentisse em sacrificar. É impossível descrever os inúmeros suplícios e insultos oferecidos ao nobre mancebo, que se alegrava em imitar seu senhor no sofrimento e na paciência. Arrastaram-no ao templo de Júpiter, fora da cidade, e ali tentaram todo tipo de dor e indignidade para induzi-lo ao sacrifício. Entre outras coisas, arranjaram algumas correias de couro e, depois de umedecê-las, amarraram-nas o mais fortemente possível em torno de seus braços e pernas, esperando que o couro molhado, ao secar, contraísse e cortasse-lhe a carne até os ossos. No momento, porém, em que as amarraram e lhes deram nós, elas se quebraram e caíram. Levaram-no de volta à cidade, e o lançaram numa prisão repulsiva. Tentaram, então, atá-lo com um cordão triplo, que caiu da mesma maneira. Atribuíram tudo à magia, e um soldado mais impiedoso que os outros despejou água imunda sobre ele, dizendo para divertir os colegas: agora a tua mágica de nada te servirá. Contudo, em vez de um cheiro desagradável, sentiram um doce aroma, como se ele houvesse sido borrifado com água de rosa. Puseram-no, então, dentro de uma pele de bezerro, e o deixaram numa praça para ser afligido pelos cães, e ressecado pelo sol ardente. No entanto, o servo de Deus não sofreu qualquer inconveniência. Os cães aproximaram-se farejando o ar, como se uma estranha fragrância impregnasse a brisa, e então retiraram-se rapidamente, como se houvessem sido fustigados. A pele de Crisanto não bronzeou nem ressecou. Depois de um dia e uma noite neste estado, vigiado pelos guardas que se revezavam, ele parecia ainda mais animado e belo que antes. Admirados, seus executores levaram-no outra vez ao cárcere, e apressaram-se a contar ao tribuno Cláudio tudo o que acontecera. Cláudio veio pessoalmente testemunhar o milagre. No orgulho de seu coração, pensava poder explicar aos soldados ignorantes o processo de magia pelo qual se deram os milagres. Quando chegaram à cela, encontraram-na iluminada, como se 1000 lâmpadas pendessem de suas paredes sombrias, e sentiram um agradável odor,
semelhante ao da brisa passando por um jardim na primavera. Cláudio ordenou que Crisanto fosse trazido à sua presença, e cercado por seus rudes veteranos, dirigiu-se arrogantemente ao servo de Deus. Por qual poder tu realizas estes milagres? Tenho vencido todos os feiticeiros e mágicos, mas nunca encontrei uma magia como a tua. Como pareces ser um homem ilustre e sábio, tudo o que te pedimos é que renuncies à perniciosa assembleia dos cristãos, que incitam a sedição e o tumulto dos romanos, e que sacrifiques aos deuses onipotentes. Assim, preservar-te-ás da dignidade de teu nascimento e de tua fortuna. Crisanto orava intimamente pela conversão do bem-intencionado, porém ignorante, tribuno. Assumindo um tom de independência e de gentil exprobração, o jovem replicou: se tivesses um pingo de prudência, declararias abertamente o que confessaste em parte. Não é por magia que faço estas coisas, mas pelo poder do grande Deus. Tu me vês da mesma forma que vês os teus deuses. No entanto, se confessares a verdade, saberás que eles não podem ver nem ouvir. Tens dentro de ti um espírito que te anima o corpo e te dá inteligência. O que são estas coisas que chamas de deuses, senão pó e chumbo? A blasfêmia contra os deuses do império era severamente punida pela lei romana, e Cláudio, que os ouvira ser ridicularizados por Crisanto, sentiu por um instante a verdade do que ele dissera. Todavia, rendendo-se aos impulsos de seu coração pagão, ordenou que o moço fosse desnudo e açoitado. Varas rígidas como ferro foram trazidas para infligir-lhe a mais severa punição, mas quando lhe tocaram o corpo, tornaram-se suaves como papel. Ao ver o milagre, o tribuno comoveu-se. A graça, que lhe vinha batendo à porta do coração, encontrou guarida. Ele mandou que Crisanto fosse solto e novamente vestido. Enquanto vestiam o rapaz, os soldados permaneceram silenciosos. Perguntavam-se o que significaria aquele tratamento de mente que o tribuno dispensava a Crisanto, ou que espécie de provações ele estava preparando para abalar-lhe a firmeza. Todavia, Cláudio exigiu silêncio e atenção, e falou-lhes solenemente: estais cientes, bravos soldados, de que compreendo todos os encantamentos e artes mágicas. Este homem, posso ver, não realiza estes milagres por nenhuma espécie de magia, mas com auxílio do poder divino. Vós bem vistes como os laços com que o amarramos se romperam. Ele foi exposto ao sol sem nenhuma consequência. O seu cárcere fétido transformou-se numa câmara de luz e perfume, e agora, as varas de madeira resistente tornaram-se macias como papel, quando usadas contra ele. Sendo assim, havendo nestas coisas a aparência de sinceridade e verdade, o que nos resta fazer senão prostrar-nos pedindo perdão pela iniquidade cometida contra ele, e implorar-lhe que nos ensine a reconciliar-nos com este Deus, cujos seguidores são vitoriosos em toda a guerra. Uma vez que este homem nos venceu, te deveria dominar todos os governadores e imperadores do mundo. Quando Cláudio acabou sua exposição, ele e todos os seus soldados ajoelharam-se, e o nobre tribuno falou por seus companheiros de armas: nós sabemos, jovem, que o teu Deus é o Deus verdadeiro. Imploramos-te que nos ensine algo sobre ele, e ajude-nos a reconciliarmos-nos com ele. Crisanto chorou de alegria. Sua oração foi curta e silenciosa, mas cheia de poder. A resposta foi imediata e abundante. Naquele dia, ele batizou o tribuno com a esposa e os filhos, toda uma coorte de soldados. Ele passou alguns dias em paz na casa de Cláudio, instruindo esses novos convertidos, e preparando-os para a provação que a sua fé iniciante logo sofreria. Entre mentes, as informações do ocorrido logo chegaram a Numeriano. Ele mandou que Cláudio fosse lançado ao mar com uma pedra atada ao pescoço, e que se decapitasse todos os soldados que se negassem a sacrificar. Deus infundiu-lhes tanta graça na alma, que eles desejavam veementemente morrer por sua causa. Os dois filhos de Cláudio confessaram-se cristãos, e sofreram um glorioso martírio. O mesmo aconteceu aos soldados que bravamente trocaram a vida miserável deste mundo por uma existência eternal e feliz no reino de Deus. Havia, no lugar onde eles foram sepultados, um monumento que os cristãos se apropriaram, e usaram como uma pequena igreja. Ficava na Via Maura, não muito longe da cidade. Os cristãos enterraram ali os corpos de Cláudio e dos soldados. Hilária, a esposa de Cláudio, ia frequentemente orar na igrejinha, e com muitas lágrimas, implorava ao Senhor que a levasse para junto de seu marido,
e ambos pudessem desfrutar da presença de Deus. Certo dia, quando alguns pagãos passavam pelo local, viram Hilária orando, e descobriram que era cristã. Resolveram logo agarrá-la e levá-la ao imperador. Ela implorou-lhes que lhe permitisse orar por mais um momento, e depois iria com eles aonde quisessem. Eles consentiram. Ele encaminhou-se para o interior do monumento, e erguendo os braços ao céu, pediu ao Todo-Poderoso que a salvasse da vergonha e da terrível provação que teria de sofrer por sua fé. Deus ouviu-lhe a oração. Depois de esperar por alguns minutos, os pagãos impacientaram-se, e entraram para prendê-la. Encontraram-na no chão, sem vida. Seu espírito feliz voara para o império da bem-aventurança. Assustados, os pagãos fugiram. Duas das criadas de Hilária, que haviam permanecido por perto e assistido a tudo sem serem vistas, sepultaram respeitosamente a boa ama na mesma tumba que o seu esposo e os seus filhos martirizados. Mas retomemos aos heróis desta história. Sabendo-se que Crisanto fora a causa da estranha conversão da legião de Cláudio, a punição mais medonha foi reservada para ele. O jovem foi lançado na prisão marmetina, enquanto discutiam que espécie de morte lhe daria. Os Atos dizem que esta era a prisão mais escura e lúgubre. Ele foi despido, e atado com pesadas correntes da cabeça aos pés. Contudo, a luz, o aroma e a alegria, que haviam iluminado todos os calabouços santificados por sua presença, não o abandonaram na marmetina. Crisanto sentiu-se mais feliz e honrado por ser posto naquela prisão, onde dizem haver estado os apóstolos Pedro e Paulo, que se houvessem declarado imperador. Agora devemos retroceder um pouco, e ver o destino da nobre e bela Daria. Como era costume naqueles dias de infâmia, o primeiro suplício infligido a uma donzela cristã era aquele sugerido pelos demônios das trevas, o lupanar. Na mesma manhã em que Daria foi presa, levaram-na perante o imperador por causa de sua beleza insuperável. Os Atos não detalham a entrevista, mas é evidente que o desprezo com que a sua alma pura tratou as seduções e promessas do imperador trouxeram sobre ela sua indignação. Num acesso de fúria, ele ordenou que ela fosse exposta no lupanar mais notório da cidade. Ele ficava à sombra do Coliseu, enquanto Crisanto realizava prodígios, e batizava centenas de pessoas numa parte da cidade. Daria era a heroína de estupendos milagres sob os arcos do anfiteatro. Aquele poder que nunca abandona uma pessoa santa, posta contra a sua vontade entre os ímpios, sabia como preservar Daria. Registraremos o milagre de sua preservação com as palavras precisas dos Atos. Contudo, a ajuda foi dada a Daria por um leão que fugira da arena. Entrando na câmara onde ela achava-se exposta e orando, ele postou-se no centro do aposento. Os cidadãos, sem saber de nada, enviaram a virgem mais impio e falso dos jovens. Tão logo ele entrou, o leão saltou sobre ele, jogou-o ao chão, e enquanto calcava sob a pata, olhava para a jovem de Cristo, como se à espera de que ela lhe dissesse o que fazer com o rapaz. Percebendo tudo, Daria falou ao leão: em nome do Filho de Deus, permita-lhe ouvir o que tenho a dizer. O leão, deixando-o livre, vigiava a porta para que ninguém mais entrasse. Então Daria dirigiu-se ao moço: viste que até o leão feroz, ouvindo o nome de Cristo, adorou a Deus. Mas tu, jovem infeliz, dotado de razão, achas-se mergulhado em muitos crimes e impiedades. Te orgulhas e te glorias de muitas coisas que deveriam envergonhar-te. O rapaz prostrou-se e suplicou chorando: deixa-me partir em segurança, e pregarei a todo mundo que o Cristo a quem adoras é o único Deus verdadeiro. Daria ordenou ao leão que o deixasse passar. Quando a fera afastou-se da porta, o moço precipitou-se para a rua, proclamando em alta voz que Daria era uma deusa. Depois disso, quando alguns homens audaciosos vieram da arena para prender o leão, o bicho, pelo poder divino, lançou-os ao chão, mantendo-os junto da jovem, mas sem lhes fazer mal. Daria aproveitou a oportunidade: se crerdes em Cristo, podereis ir em segurança; se não, deixai que vossos deuses os livrem. Os homens gritaram a uma voz: se alguém não crê que Cristo é o Deus vivo e verdadeiro, que não saia vivo deste lugar. E saíram dali bradando: acreditai, ó romanos, não há outro Deus além do Cristo, a quem Daria prega. Celerino, o pretor, mandou que ateassem fogo à câmara onde Daria estava exposta. Ao ver o fogo, o leão assustou-se e rugiu dando alarme. Daria tranquilizou-o: não te assustes, tu não perecerás pelo fogo,
nem serás capturado ou morto. Morrerás de morte natural. Para de temer, e vai-te em paz. Aquele a quem tu honraste haverá de proteger-te. Curvando a cabeça, o leão saiu. Passou pelo meio da cidade sem que ninguém o tocasse. Todos os que foram salvos de sua boca foram batizados frios. 28 de outubro. Quando estas coisas foram anunciadas a Numeriano, ele ordenou que Pôncio, um pretor, forçasse Crisanto e Daria a sacrificar, ou seriam levados à morte por meio de severos tormentos. O pretor advertiu-os e tentou, inutilmente, fazê-los sacrificar. Ao ver que recusavam, mandou que Crisanto fosse pendurado no depósito de armas. O instrumento onde o penduraram quebrou-se instantaneamente, e as tochas se apagaram. Quanto a Daria, os que a tocavam eram atingidos pelo medo e sofriam dores intensas. O pretor apressou-se a relatar os fatos ao imperador que, atribuindo tudo à magia, e não à interferência divina, determinou que ambos fossem queimados vivos, num buraco fora do portão salariano. As ordens foram obedecidas. Era da vontade do Todo-Poderoso que os seus servos obtivessem assim a coroa, e fossem dar a ele. Crisanto e Daria foram conduzidos para fora da cidade, acompanhados por uma grande multidão. Quando os puseram na grande cova, ambos cantaram juntos um hino. Sucumbiram sob as pedras e a terra que os pagãos lançaram sobre eles, encontrando a morte e a sepultura no mesmo lugar. Unidos em espírito, foram ambos as bodas eternas do Cordeiro de Deus. Logo após o martírio, aquela tumba tornou-se um local de encontro dos cristãos. Nos cultos ali realizados houve grandes milagres e inumeráveis conversões. Multidões destemidas afluíam para o lugar, e logo Numeriano soube do que se passava. Ordenou, então, que os soldados removessem qualquer vestígio do túmulo, para que os cristãos não se reunissem ali no futuro. Os soldados chegaram certa manhã, após o culto, e precipitando-se sobre a congregação, mataram um grande número de fiéis. Dentre eles, o pastor Deodoro, o diácono Mariano, e vários outros clérigos e leigos cujos nomes não são conhecidos. Os atos destes fiéis foram concluídos com as seguintes palavras: nós, Varino e Armênio, irmãos, escrevemos estas coisas como elas aconteceram, por ordens de nosso santo líder Estevão, e enviamos estes atos a todas as cidades, para que todos saibam que os santos mártires, Crisanto e Daria, receberam a coroa do martírio no reino celestial de Deus. A ele, toda glória e poder, agora e para sempre.